Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aula de Direito Previdenciário, especialmente àquelas que nos acompanham em nossas atualizações. Em nossa última atualização, nós falamos sobre como avaliar o benefício do INSS e suas correções, para saber se o benefício estava correto ou não, o benefício concedido, né? Como prometemos, hoje falaremos sobre a justificativa administrativa e de como produzir a prova testemunhal para o INSS de acordo com a Instrução Normativa IN 128/2022. A justificativa administrativa é um meio de prova relevante em situações em que o segurado não consegue comprovar os fatos de forma documental e precisa requerer a oitiva de testemunha por meio de prova subsidiária através de um procedimento dentro do próprio processo administrativo. Não se trata de processo autônomo, e sim um meio de reconhecimento de direito, que será feito mediante requerimento do interessado, que pode ser até mesmo em fase recursal, conforme está previsto lá no artigo 142, parágrafo 2º do decreto 3.048 de 99. Cabe então ao INSS analisar o requerimento e deferir o processamento da justificação administrativa, que pode deferir ou indeferir o pedido. No pedido, deve constar a justificativa da falta ou insuficiência de documentos, ou de produzir provas de fato ou circunstâncias de interesse do beneficiário perante o INSS, através da oitiva de testemunhas. Isso conforme está previsto lá no artigo 142 caput do decreto 3.048 de 99 e no artigo 567 da Instrução Normativa 128 de 2022. Tais justificativas são bastante utilizadas para comprovar, no caso de união estável, naqueles casos de pensão por morte ou auxílio reclusão, comprovar o período de atividade, especialmente nos casos de segurado especial, tá? E no caso da oitiva de testemunhas, o INSS emite um relatório e o procedimento é avaliado globalmente pela autarquia, que decide se ela será considerada eficaz, deferindo ou indeferindo o pedido. Importante se faz relatar que no caso de negativa pelo INSS, não é possível recorrer da decisão, que esta decisão é de caráter definitivo na via administrativa. A justificação administrativa só é admitida nos termos do artigo 568, parágrafo 2º, do parágrafo 2º ao 4º, e da Instrução Normativa 128/2022, também do artigo 143 do decreto 3.048, que permite ser de comprovação de tempo de contribuição a dependência econômica, a união estável ou outra relação possível na comprovação em registro público, que, via de regra,
é necessário que exista a prova material. A prova material contemporânea aos fatos, que deve ser verificada a sua razoabilidade da relação entre o documento apresentado e o fato a que se pretende comprovar. Em outras palavras, para requerer a justificação administrativa, é preciso existir um documento que sirva como início de prova material e que, no caso de o segurado não tiver o documento e só conseguir comprovar através de testemunhas, por exemplo, não é possível requerer a justificação administrativa, né? Então, excepcionalmente, a dispensa da prova material é autorizada pelo INSS em situações de força maior, ou em caso fortuito, conforme prevê o artigo 568, para o segundo e terceiro da IN 128/2022 e artigo 143 do decreto 3.048/99, que é o caso da ocorrência de incêndio ou inundação, desmoronamento, que tenha atingido a empresa em que o segurado trabalhou, certo? Então, nestes casos, é que caracterizam o motivo de força maior ou caso fortuito, né? Essa comprovação deve ser realizada através de registro de ocorrência policial, feito na época, ou apresentação de documento contemporâneo dos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Por fim, se a empresa não estiver mais em atividade, o interessado deve juntar prova oficial de sua existência no período de atividade que pretende comprovar. Também existe casos em que a justificação administrativa não será admitida pelo INSS. É aquilo que está previsto lá no artigo 568, parágrafo 1º da Instrução Normativa 128 de 2022 e no artigo 143 do Decreto 3.048 de 99, em que prevê que casos que o INSS não admita, prevê casos que o INSS não irá admitir a justificação administrativa, tais como, vamos ver, nos casos em que depender de prova exclusivamente testemunhal, ou se o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreve uma forma especial. Nos casos de união estável e dependência econômica, as provas da união estável e da dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, conforme previsto no artigo 569 da Instrução Normativa 128. E que esta prova material, ela precisa ter sido produzida em período não superior a 24 meses antes da data do óbito, nos casos de pensão por morte, ou do recolhimento à prisão do segurado, quando é o caso da pensão por auxílio-reclusão, do auxílio-reclusão, né? Como falamos anteriormente, não é admitida a justificação administrativa quando existe apenas início de prova exclusivamente testemunhal, salvo em situação de força maior ou caso fortuito. De forma que, para o processamento da justificação administrativa no INSS, além da comprovação do início de prova material, é preciso
apresentar um requerimento de justificação administrativa nos termos do artigo 145 do Decreto 3.048 e artigo 570 da Instrução Normativa 128. Neste requerimento, você deve expor os fatos que pretende comprovar e indicar de 2 a 6 testemunhas para prestar depoimentos sobre os fatos expostos, conforme está previsto lá no 570 da Instrução Normativa 128. Após a entrada do requerimento, o INSS marca dia e hora para as testemunhas serem inquiridas a respeito dos pontos que foram objeto da justificação. Não custa nada advertir que as testemunhas que prestarem declaração falsa podem ser responsabilizadas penalmente, de acordo com o artigo 150 da Instrução Normativa 128 de 2022 e o artigo 299 do Código Penal. Portanto, aquele que se levar para testemunha deve esta pessoa estar muito bem embasada e conhecedor da questão. Também, de acordo com o artigo 570, parágrafo único da Instrução Normativa 128, não podem ser testemunhas os menores de 16 anos, cônjuge ou companheiros ou companheiras, ascendentes, descendentes e colaterais, até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. Como falamos anteriormente, o INSS pode indeferir o requerimento, não cabendo recurso. No entanto, é possível se pedir judicialmente e depois homologar no INSS. É o que nos remete o artigo 572 da Instrução Normativa 128 e o artigo 144 do Decreto 3.048, que trata da homologação da justificação judicial pelo INSS, dispensando o processamento de justificação administrativa para a mesma finalidade, desde que complementada com início de prova material contemporânea, como no caso de inclusão e exclusão, de retificação ou ratificação de vínculos, de remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhistas, transitadas em julgadas, também dependem da existência do início de prova material contemporânea dos fatos. Esperamos ter contribuído com todos vocês. Vamos ficar por aqui. E espero que todos aqueles que nos acompanham e assistem às essas nossas aulas, atualizando sobre a Previdência, que façam, nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, para que a gente possa melhorar o conteúdo das aulas, fazendo sua inscrição, deixando seus comentários, seu likezinho lá. É o que pedimos. Então, vamos ficar por aqui. Em uma próxima atualização, nós estaremos comentando sobre o direito à aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a hidrocarbonetos, óleos, graxas. Essas pessoas têm direito a uma aposentadoria especial, portanto, em uma próxima atualização nós estaremos falando sobre este assunto. Forte abraço a todos e até a nossa próxima atualização.